mas também estavam sendo muito mal operados, e na minha visão, né, fora de contexto, no campo aberto, muitas vezes com os seus canhões voltados para trás, ou seja, não estavam ativos, e às vezes quando estava ativo, estava sozinho, sem nenhum... Nelson, a inteligência de Israel utilizava saturação por drones. A bateria do Pantsir disparava todos os mísseis que ele tinha. Israel atacava no momento da recarga, que é o momento de fragilidade do sistema. Qualquer sistema vai sofrer isso. Se eu tiver uma bateria do Iron Dome que pode disparar 72 mísseis, tá? O que fazem os integrantes do Hamas? Lançam uma chuva de foguetes, de 300 foguetes. É óbvio que vai esgotar a bateria. O próximo foguete que passar não precisa nem ser tão preciso. Se ele acertar a bateria, acabou com ela. Essa é a mesma estratégia. Mas eu me refiro também ao... fiz um vídeo a respeito de um... Ele foi considerado até herói na Síria, né? Eu fiz lá um vídeo falando de guerra, onde eles estavam fora do veículo, inclusive conversando, batendo no papo, quando um deles percebeu que vinha um míssil na direção, não sei se era míssil ou drone agora, não me lembro bem, um drone suicida. E ele correu para dentro do veículo na tentativa de disparar e tentar interceptar, mas aí já era tarde demais. Mas então, aí tudo bem, são falhas de operação, até mesmo porque, assim, veja bem... E num campo extremamente aberto, Edilson, e só o veículo ali com os três conversando. Mas, Nelson, a gente tem que ver que uma bateria dessa, ela tem a proteção dos outros veículos também. E muitas vezes, aquela bateria está desligada. Eu queria falar um pouco disso em termos de áreas. Se a gente pensar em células, as áreas de proteção como células, elas são redundantes. Eu estou aqui no centro da cidade e eu posso ter uma bateria ali na periferia. Eu estou sob o alcance da proteção da bateria que está na periferia. Eu não preciso acionar meus radares para poder buscar o céu. Às vezes a bateria lá, ela está justamente me protegendo pelo fato do meu radar não estar ligado e eu não vou ser detectado pelas unidades SEAD, que vão rastrear a emissão de radar. Então, se eu estou desligado, eu estou protegido. A hora que eu ligar, eles vão me detectar. Mas eu aqui posso estar operando no modo passivo, recebendo toda a informação que vem da bateria que está na periferia. Aí o que acontece? Na hora em que a aeronave entra no perímetro crítico, aí sim eu aciono meu sistema, que é tarde demais para a aeronave tentar se evadir. E aí eu posso disparar o meu míssil e atingi-lo. Se eu tiver um sistema de data link, eu não preciso nem sequer acionar meu radar, ele pode ser guiado pelo sistema do meu parceiro. É isso que essas novas baterias fazem, indiferentemente do que acontecia com o sistema S300. Então, assim, existem muitas críticas que algumas delas têm fundamento, mas se a gente não entender o modo de operação e aquela situação, fica meio difícil a gente fazer uma análise. Porque, assim, às vezes, aquele sistema estava simplesmente no estado de dormência, esperando o momento dele ser acionado numa emergência. O que pode ter falhado? Não detectar a presença da aeronave, por alguma razão, talvez até por sistema de guerra eletrônica avançado, que pode ter cegado os sistemas por um tempo, e aí ele não teve como acionar o seu sistema de defesa. Então, mas assim, eu não colocaria só a culpa na má operação. Eu acho que são estratégias de uso dos sistemas. Nenhum sistema é perfeito. O S400 não é perfeito, o S500 não é perfeito, e os operadores muito menos. São pessoas que cansam, se estagnam no meio da operação. Então, eu diria o seguinte, a Síria teve diversos problemas com Israel, por exemplo, na Operação Orshad, que Israel atacou o dito reator de Homs, né, que não tinha nada lá, não ser um depósito de material mesmo. Havia um depósito de material radioativo, sim, mas não é um reator. Mas, por exemplo, a bateria dos Pantsir e S300 estavam acionadas, e elas não conseguiram detectar a aviação israelense, porque eles utilizaram formas de ludibriar o sistema de radar. Então, foi uma falha. Agora, por exemplo, eles sabiam a todo momento, os pilotos israelenses sabiam a todo momento que, a qualquer momento, eles poderiam ser detectados e eles iriam para o chão. Então, são riscos, né, operacionais e estratégias operacionais que são preparadas. Sabem que eles podem fracassar ali e pode ser certo. Mas importante nesse caso aí, Edilson, igual você deu o exemplo que você está no centro
e a bateria está no bairro. Só cumprimentar aqui o nosso amigo Anselmo. Obrigado, viu, Anselmo, pela sua presença. Não foi falha dessa proteção, então, da que estava protegendo, a que estava no centro, igual o exemplo que você deu? Pode ser a falha da segunda bateria, mas veja bem, nós temos sempre que ter na cabeça a seguinte situação, Nelson. A seleção francesa levou para a Copa do Mundo o melhor time que eu já vi jogar no campo, e eles perderam para a Argentina. Tá? Individualmente, os jogadores franceses eram imbatíveis. E, desculpe se alguém discorda, mas, na minha opinião, a melhor seleção que eu vi jogando, aliás, o melhor jogo de Copa do Mundo foi a final Argentina e França, na minha opinião. Entendeu? Pelo nível do jogo que foi. Desde defesa de goleiro a gols que foram feitos, foram jogasse mesmo. Então, a gente não pode simplesmente atribuir o fracasso ao erro dos franceses, porque eles jogaram, só que os argentinos jogaram melhor. Eles acharam as falhas onde o sistema francês não funcionou. A guerra é feita disso. E ela é feita disso diariamente. Então, o sistema pode ter feito tudo o que estava dentro do protocolo, tudo da maneira certa. E o adversário encontrou o momento certo de deflagrar o golpe e pegou de surpresa. Eu falo sempre que a defesa aérea, eles são os caras que são os mais amaldiçoados da história. Porque, assim, a artilharia pode errar o alvo e acertar a sua própria tropa. A artilharia pode errar o alvo e acertar civil. É falha. Mas a defesa aérea nunca pode falhar, porque quando ela falhar, você vai descobrir que você foi atingido pelo seu inimigo. E é isso que conta. E muitas vezes você já vai estar do outro lado. A Ucrânia pode estar batendo 500 mísseis e foguetes russos diariamente. Os 3 que acertarem a capital Kiev vão sair em notícia internacional. Porque, infelizmente, é isso. Né? E eu não estou aqui menosprezando a capacidade russa, pelo contrário. Mas é isso que acontece no conflito, não tem o que fazer. A defesa aérea não pode falhar, e ela falha como qualquer outra arma. Só que igual o árbitro de futebol, né, Edilson? Ele pode acertar tudo, aí de repente ele erra, dá um pênalti que não existe e já era. Foi pro saco todo o trabalho dele. Eu diria que é igual o atacante que erra pênalti. Ele pode fazer 500 gols. Se ele errar um pênalti, ele vai ser amaldiçoado pro resto da vida, porque ele tem a obrigação de fazer gol. O Romário, na Copa de 94, se ele erra aquele pênalti ali, ele estava lascado da vida. Entendeu? Porque nunca mais o nome dele seria apagado da história. Mas ele fez o pênalti e foi chamado. Quem foi apagado foi o Baggio, graças a Deus. Né? Para nós, né? Mas, assim, o pobre do Baggio, excelente jogador, entrou para a história como um cara que errou. Igual o Zico na Copa de 86 foi apagado, né? Exatamente. Nós vemos assim, eu penso assim, a questão da defesa aérea do Panther falhar lá pode ser uma sucessão de erros. Na aviação, nós temos um termo que é bem comum. Não existe um acidente, uma falha técnica, existe falha humana. E que ela segue-se de uma série de falhas, série de eventos. Geralmente, quando você vai analisar um acidente aéreo, você vai passar meses descobrindo sequências de falhas que levaram aquilo. Nunca é uma falha só. Geralmente tem uma sequência, certo? Mas elas são letais quando ocorrem e dá errado. A mesma coisa no caso da defesa aérea, que foi o caso do Panzer. Eu só queria fazer esse parêntese do Panzer, porque, na verdade, não se pode comparar o Panzer com nenhum desses sistemas que eu vou dizer aqui. Que a função do Panzer é defender na curta distância, que é aquela imagem que eu estava mostrando. Deixa eu só colocar aqui de novo. Só tirei aqui, porque senão, quando eu ponho a imagem, eu não consigo ver nada. Aí fica aparecendo, eu fico falando só para mim aqui, aí fica chato. Entendi. Então, eu vou colocar ela aqui. Mas essa imagem aqui, ela mostra mais ou menos o alcance. A defesa de ponto que o Panzer oferece, ela está nesse alcance aqui, ó, até 4.500 metros, ou seja, 4,5 km. Ah, mas Edilson está falando que ele só defende isso? Não, claro que ele vai até mais ao alcance e altura. Mas tudo que furar todos os perímetros e chegar aqui vai ser defendido pelo Panzer. Onde está a defesa do S-400, por exemplo? Ele está aqui, ó, no 3º andar. Ele tem altitudes de 15.000 metros, até mais do que isso, tá? E alcances de até 400 km de detecção. O radar do S-400, ele detecta até 600 km um alvo. Depois eu vou explicar direitinho quais são os módulos de radares que eles têm para isso. Ele tem um radar que detecta o adversário a 600 km. Mas
ele vai acompanhando esse alvo e ele torna-se efetivo a partir de 400, tá? Esse sistema S-400, ele vem para substituir o antigo S-300. O S-300, ele era constituído de quê? De um veículo lançador, muito semelhante, com um canister aqui de 4 lançadores, 4 mísseis gigantescos, tá? O S-300, ele tem uma variedade de mísseis, cada um para uma função. Ele tem o radar de coordenação, né, o que é aquele que uma vez que você detectou, ele vai direcionar o míssil para o seu avião, tá, o seu alvo. E a central de comando. Uma bateria de S-300, ela é composta por esses 4 veículos, o radar de detecção, a central de comando, o radar de coordenação de alvo, ou de direção de tiro, como o pessoal chama, e o lançador. Tá? Qual que era a grande questão aqui? Se eu atingisse o radar detector, ou especificamente o radar coordenador, a bateria S-300 ficava inoperante. Então, nos conflitos iniciais em que foram destruídos alguns S-300, um exemplo clássico aqui no conflito do Azerbaijão e Armênia, uma bateria S-300 armênia foi destruída por Har, que era um drone kamikaze israelense, e simplesmente a bateria foi aniquilada logo na sequência, ainda em fuga, alguns dos veículos, porque, assim, simplesmente ela deixou de operar, e aí um ataque de saturação veio e eliminou toda a bateria. Isso é uma falha do sistema nessas gerações, tá? Para vocês terem uma ideia, o S-300, ele tem uma série de sistemas de mísseis. Aqui eu coloquei apenas alguns para vocês terem uma ideia, para vocês verem que eles têm alcances diferentes, né? E tem também velocidades diferentes. Cada um deles, a gente quando olha para eles, fala, o S-300 errou. Cara, às vezes a bateria estava equipada com esse sistema de mísseis e não era o adequado para a função. Por exemplo, isso é comum, tá? Então, os russos costumam chamar os sistemas de complexos de sistemas de defesa aérea, porque justamente, a palavra correta seria os sistemas, né, para nós, mas por que complexo? Porque ele não é um sistema único, ele não leva um único sistema para uma função. Ele, na verdade, ele é multipropósito. Tá? Dentro do espectro de defesa dele, há uma série de diferenças. Armas com mais velocidades, armas com mais poder de manobra, armas com mais altitude, armas com menos altitude. Então, tudo isso faz parte do sistema de defesa aérea protegido pelo S-300. O S-300 ele fez história, e ele foi a base do desenvolvimento da S-400. O S-400 é um sistema muito mais importante. Aqui nós temos alguns dos mísseis que estão no contexto do S-400, vocês têm uma ideia do alcance. O 40N6 tem 400 quilômetros de alcance. O alcance efetivo dele vai cair um pouco para 300, 360 quilômetros, que já é uma monstruosidade. Aliás, o S-400 bateu o recorde mundial de abate de uma aeronave agora, no conflito da Ucrânia, onde ele derrubou um Su-27 ucraniano dentro do espaço aéreo ucraniano em cima de Kiev a 150 quilômetros. A bateria da Bielorrússia acompanhou, disparou, e no meio do combate, onde havia muitas aeronaves, inclusive aeronaves russas sobre o espaço aéreo ucraniano e sobre a cidade de Kiev, ele abateu o caça ucraniano que ele tinha selecionado lá de longe, tá? De 150 quilômetros. Eu vou falar um pouco do porquê da importância disso.